Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Uma alegria tê-los aqui comigo nesse debate que hoje promete ser bastante polêmico. Vamos tentar entender essa divisão, essa visão tão distinta sobre o meio ambiente entre direita e esquerda, desenvolvimentista versus bolsonaristas, versus petistas, versus ambientalistas. Vamos entender esse contexto e levar isso para um debate bastante profundo. Quero contribuir aí com a sua visão, com a forma como você vê isso tudo também. Peço aqui para você deixar o seu like, comentar sobre o que você achou, qual é a sua visão, como é que você entende tudo isso aqui depois do vídeo. Espero que você goste e que isso possa ser útil aí para você, na sua profissão e na sua carreira. Começando então o nosso debate de hoje, assunto polêmico, tema é política ambiental e vamos entender um pouco dessa divisão de visões aí sobre o meio ambiente, por que há pessoas com olhares tão distintos sobre o mesmo objeto. Vou colocar aqui para vocês uns vídeos para que vocês possam entender o contexto dessa discussão, o que as pessoas vêm falando sobre isso, e aí em seguida a gente vai comentar com vocês, item a item, tentar interpretar isso. E no final, o que é que a gente vai procurar responder aqui? Quem é, afinal, que está com a razão nesse tema do meio ambiente no Brasil? Eu quero só enfatizar o nome do ministério. Eu anotei aqui, é Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. É isso, Serrão? MMA, correto? Eu queria ouvi-los a respeito disso. Vou começar com o Rodrigo Constantino. Ela enfatizou o acordo por causa das emissões de gases, falou do desmatamento, do reforço do compromisso e etc. E aí, Constantino, tudo vai mudar? Blá, 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 blá. Vai mudar muita coisa e vão abrir muitas torneiras, inclusive internacionais, para voltar a financiar ONGs que vivem de fazer discurso bonito, usar palavras como transversalidade, lá em Paris, né, num banquete com muitos jatos privados poluindo tudo e falando da pegada de carbono e demonizando os produtores rurais brasileiros, né? Então, Marina Silva hoje, que ressurgiu, né, das cinzas, ela que foi massacrada pelo PT quando se candidatou de uma forma muito vil ali, né? Ficou magoada, mas essa gente perdoa tudo, ainda mais com um cargo desses, né, um ministério. Essa gente vai fazer um discurso que é música para o ouvido de Macron. Macron, que tem interesses muito fortes ali da turma rural francesa e que se preocupa muito com o Brasil, né? Que o Brasil é muito competitivo. Então, Aros, essa ladainha toda de ecoterrorismo, de ameaça iminente do derretimento global, aquecimento global, que virou mudança climática, que é mais vago, né? Bom, segundo o Al Gore, o planeta Terra já se destruiu faz 20 anos. A Greta Thunberg está na mesma toada, é um bando de oportunista, ou então crente de uma seita fanática, os inocentes úteis, né, dos oportunistas, repetindo uma ladainha que serve, na prática, para prejudicar como o Brasil, que tem energia limpa, matriz energética com hidrelétricas, proteção florestal em dia, mais de 80% da Amazônia da forma que Pedro Álvares Cabral encontrou, proteger produtores de países ricos. Quer dizer, é um grande truque para beneficiar produtores rurais da França, alguns alemães, a Noruega financia essa turma ambientalista no Brasil. É só um país que ficou rico graças à exploração de petróleo. Hipocrisia a gente vê por aí, muito discurso vazio a gente vê por aí, transversalidade, seja lá o que for isso, a gente vê por aí. O que a gente não vê é desenvolvimento para os mais pobres. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem um carnaval! Todos os artistas que estão aqui são artistas que estão na luta aí, que nunca deixam a desejar, que são atacados nas redes sociais pela milícia digital, que são criminalizados e estão aqui, apesar de tudo. Apesar de perder propaganda, post no Instagram, isso aqui, eles estão aqui se expondo em nome do meio ambiente. Jorra sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e no Gerais. Nunca duvide que um grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo.
Foi sempre assim que ele mudou! Hoje, nós todos estamos aqui para falar sobre um tema que diz respeito a todos nós, né? Estamos falando de meio ambiente, estamos falando da nossa saúde, estamos falando das nossas terras. O ato pela terra contra esse pacote de destruição que estão querendo enfiar na gente, que não vão enfiar na gente. Vamos ficar ligados, não vamos arredar pé, não vamos dar mole, não vamos recuar. A gente hoje precisou afirmar que a gente não quer morrer, que a gente não quer essas PLs, esses projetos de lei que estão na bica de serem aprovados. A gente não quer a flexibilização de nenhuma lei que venha causar derramamento de sangue. A gente precisa de união, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa estar junto, que nem a gente está hoje. É exatamente essa nossa união, porque ainda é tempo de mudar alguma coisa. A floresta vale muito mais em pé. Ela nos enriquece muito mais se ela estiver de pé. Olhar para a Mãe Terra e cuidá-la para que a gente possa regenerá-la. Porque sem ela, a gente não vive. A gente quer comida de verdade. A gente não quer soja, não quer milho. A gente quer comida colorida, fresca, plantada por pessoas, sem agrotóxicos. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. E a gente não pode esquecer disso. Muito bem, conforme a gente viu aí nos vídeos, o que a gente vai encontrar, né? De um lado, pessoas que vão dizer que essa discussão ambiental é interesse internacional sobre o Brasil, que não há razão nisso, que isso é só para financiar a ONG, para a ONG passear nessas reuniões internacionais que tem por aí, e demonizando, né, sobretudo, o setor rural brasileiro, favorecendo o setor rural de outros países como a França, sem entender um contexto, por exemplo, da Noruega, que foi um país que explora petróleo, é rico por causa disso, e agora fica pagando aqui no Brasil, né? Vamos lembrar aí do Fundo Amazônia, dos depósitos bilionários que estão lá no Fundo Amazônia, para que o Brasil conserve os seus recursos naturais, quando os países estrangeiros já degradaram tudo. E essa é o pano de fundo, segundo essa visão, né? A visão da direita, a visão que coloca toda essa discussão ambiental fora de um propósito maior, como um controle internacional sobre as riquezas brasileiras e justificando, portanto, toda a ação que ocorreu aí no último governo, que se denomina hoje pelos atuais governantes como desmonte das políticas ambientais, justificando no fato de que o Brasil não tem que ser submetido aos interesses internacionais, que nós devemos proteger as nossas fronteiras, proteger a nossa soberania, as nossas riquezas e, sobretudo, os setores econômicos brasileiros. De outro lado, né, do grupo aí, vamos chamar de ambientalista, só para dar essa denominação, nós vamos encontrar um outro discurso completamente diferente. Um discurso de que estamos no país mais mega diverso do planeta, que tem uma contribuição significativa sobre o clima. A Amazônia, né, tem não só o sequestro de carbono que ela produz, mas também uma regulação climática de chuvas e assim por diante. Esse grupo, então, dos ambientalistas vão falar da necessidade de que haja, nesse momento, um controle sobre as atividades, uma vez que nós estamos passando por um processo muito evidente de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas decorrem, né, segundo o que se diz aí, da produção de carbono, das grandes indústrias, da emissão, né, de atividades econômicas que vêm, seja na queima do petróleo, dos combustíveis fósseis, seja em relação às atividades poluidoras como um todo, e isso gerando uma alteração climática significativa no planeta, mudando pessoas, criando situações de refugiados ambientais, ou seja, os mares estão subindo, expulsando as pessoas dos seus lugares originais. Em geral, toda essa incidência das mudanças do clima, como os desabamentos e assim por diante, sobrevém sobre as populações mais carentes, e esse público, então, dos ambientalistas vai falar, vamos proteger, vamos conservar o que sobra, porque é importante para nós garantirmos a qualidade de vida e a saúde, né, dos seres humanos no planeta. Então, como a gente vê, são visões muito distintas sobre o mesmo objeto.
Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, e fica aqui para nós essa pergunta: como o Brasil, como as políticas públicas, como nós gestores, nós profissionais, como é que nós devemos atuar diante dessa pauta? E aqui, pessoal, eu acho que é um aprendizado que todos nós devemos realizar, fazer uma reflexão interna antes de mais nada, para entender o seguinte: quando nós temos posições muito extremas sobre o mesmo objeto, fica uma pergunta assim: como pode, né, nós olharmos sobre um assunto e uns de um lado pensarem de um jeito e outros do outro lado pensarem de uma forma completamente oposta? Há algo, quando nós estamos nesse extremo, que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, no sentido de que nenhum extremo ele traz a verdade completa. Isto é um fato, né? É preciso que, se a gente se identifica num desses extremos, ou da direita ou da esquerda, dos ambientalistas ou desenvolvimentistas, vamos olhar para o que o outro lado está dizendo. Isto é absolutamente válido, relevante, para que nós possamos compreender desse conjunto de opiniões, de pensamentos, aonde de fato está a verdade, porque é só desse lugar, da verdade, do centramento e do equilíbrio, que nós vamos conseguir avançar nessa discussão. Veja, se de um lado nós estamos dizendo aqui que há um olhar internacional sobre o Brasil com interesses econômicos diversos, que não quer que o Brasil se desenvolva, que o Brasil seja a potência que ele é, e que nós precisamos, sim, proteger os nossos meios de produção, as nossas atividades econômicas, e isso é verdade, e isso precisa ser olhado sobre essa perspectiva. Nós passamos aí, nessa discussão, sobretudo nos últimos 4 anos, nesse contexto que se denomina aí de desmonte ambiental, nós passamos, e aí vem a frase logo em seguida, por párias ambientais, ou seja, o Brasil está acabando com as suas reservas, está acabando com a possibilidade de uma qualidade de vida do planeta, porque não tem uma política pública ambiental adequada. Isso também é verdade. Então, se de um lado nós temos uma realidade que coloca o Brasil como uma fronteira de desenvolvimento, que vai dizer assim: Brasil, você não se desenvolveu, agora fica quieto aí, porque a gente já se desenvolveu e agora os últimos recursos naturais estão sobre os olhares aí do Brasil, e o Brasil precisa conservar e ser um país que não vai mais se desenvolver, mas um país que paralisa o seu desenvolvimento e vai conservar seus recursos naturais em prol da humanidade. Então, vejam que é um discurso muito forte, muito pesado. E aí entra aquele movimento. Bom, então tá, vocês querem que a gente conserve? Então paga para a gente conservar. Como vocês não querem pagar, e isso não avança, isso é um fato. O mercado de carbono, ou toda a discussão que envolve os países que já se comprometeram em várias COPs em destinar recursos para os países em desenvolvimento, isso não aconteceu e não saiu do papel. Então essa discussão ela é válida e nós precisamos considerar. É um fato, o Brasil não é um país desenvolvido, tem recursos naturais relevantes, de fato a nossa biodiversidade, a nossa agenda ambiental, ela pode sim significativamente contribuir com todo o planeta, mas é preciso que haja um olhar também econômico sobre isso, entendendo como e por onde nós vamos. Ou seja, nós vamos impor restrições econômicas à nossa própria produção, impondo, portanto, sempre um subdesenvolvimento para a nossa população em favor do planeta, sem ter uma contrapartida em relação a isso? Essa é a grande pergunta. Agora, gente, é preciso que a gente entenda que isso é relevante, isso é importante, os processos econômicos estão acontecendo, os interesses internacionais existem, é de fato que os países desenvolvidos querem proteger os seus processos econômicos, tanto é que Estados Unidos e China não dão passos significativos para controlar suas emissões de gases de efeito estufa, não pagam para os países em desenvolvimento, os recursos não chegam, aqui no Brasil mesmo, os recursos vieram da Noruega e Alemanha, ainda muito pequenos diante do grande desafio que nós temos de desenvolver as nossas comunidades mais carentes, desenvolver a nossa infraestrutura e permitir que o país também ofereça qualidade de vida para os brasileiros. De outro lado, nós temos que entender que há um princípio ético que rege toda essa discussão. Simplesmente falar, bom, já que os países desenvolvidos já desmataram, já acabaram com tudo, então aqui nós não vamos dar atenção a isso e vamos continuar o nosso modelo de desenvolvimento conforme os outros países já fizeram, pode ser um suicídio humanitário. Vejam bem, né? Há um princípio que precisa ser adequado aqui. E a discussão ambiental ela é relevante nesse sentido. Quando nós vamos olhar para toda essa discussão, vamos ver, proteger o meio ambiente. Alguém tem dúvida de que isso é importante? Proteger as espécies de flora, de fauna, de biodiversidade, porque a biodiversidade, ela equilibra
as relações ambientais. Eu falei isso, dei o conceito num vídeo anterior aqui sobre o conceito de meio ambiente. É importante que você vá lá ouvir um pouco sobre esse conceito que fala das inter-relações. Toda a vida no planeta ela é interrelacionada, relaciona-se clima, água, chuva, solo, as espécies vegetais, animais, tudo isso está interconectado, não é separado uma coisa da outra, e são essas inter-relações e esse equilíbrio, essa saúde ambiental que permitem a vida como um todo aqui nesse planeta, e isto é significativo. Por outro lado, nós vamos saber que a história demonstra as atividades econômicas pouco respeitam esse equilíbrio ambiental quando elas não estão submetidas a um controle. Então, nós vamos verificar aí muita poluição, vamos lembrar da história de Cubatão que eu falei no vídeo anterior, vamos lembrar de uma atividade, sim, rural, que pode estar degradando o solo, sim, vamos falar dos esgotos, vamos falar do saneamento que não acontece, vamos falar de uma série de consequências adversas das atividades humanas e econômicas em detrimento da população como um todo, no caso do Brasil, mas também da humanidade como um todo, quando a gente está olhando isso do ponto de vista global. Então, esse imperativo ético de controlar essas atividades econômicas para que elas sejam realizadas de forma sustentáveis, determinar aí os processos que indiquem boa qualidade de vida relacionada à água, a não produzir poluentes, a conservar a nossa biodiversidade. Conservar a biodiversidade está absolutamente conectado com florestas, né? Com as áreas verdes, com os grandes maciços florestais, como é o caso da Amazônia, mas dos outros biomas também, como o Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal. É importante que nós tenhamos, e nós temos aqui no Brasil, essa condição de realizar um desenvolvimento econômico efetivo e sustentável, paralelamente com a proteção dos recursos naturais. Talvez o Brasil tenha isso como o único país nesse planeta que tem mecanismos já previstos em lei, tem órgãos de controle, tem um poder público bastante maduro para realizar tudo isso, e o que nós precisamos nesse momento é sentar ambientalistas e desenvolvimentistas, petistas e bolsonaristas e por aí vai, e discutir uma pauta brasileira de segurança para a nossa indústria, para o nosso setor rural. Nós precisamos, de fato, parar de demonizar qualquer atividade econômica no Brasil, porque essas atividades econômicas é que permitem a nossa realização como um todo. Você tem profissão, você tem carreira, você tem educação, você tem saúde, previdência, seja lá qual for o aspecto do nosso desenvolvimento como país, como pessoas dentro desse país, como brasileiros, depende exclusivamente, diretamente da nossa economia. Então, a nossa economia precisa ser protegida, e se a maior parte da nossa economia hoje vem do setor rural, como é que a gente segue demonizando o setor rural? Isso é um absurdo que está acontecendo. Por outro lado, nós não temos que ficar refém dessa discussão internacional, no sentido, conserva tudo aí, porque vocês são o último remanescente mundial e guarda os recursos para a humanidade. Peraí, gente, vamos sentar e vamos conversar, vamos sim participar das conferências internacionais, vamos colocar isso na mesa. O presidente Lula, quando fez o discurso lá na COP27, em dezembro, falou isso de forma clara. Minha gente, eu vim aqui para cobrar de vocês também os investimentos, os recursos internacionais para garantir a sustentação de todo esse mecanismo de proteção ambiental planetária e global, que depende de recursos que o Brasil não tem, e o Brasil precisa sim cuidar da sua população. Nós precisamos eliminar a miséria, nós precisamos fazer uma série de avanços na saúde, na educação, em todos esses temas que nós conhecemos, e isso está conectado diretamente como vamos desenvolver os nossos processos econômicos. No final das contas, essa discussão entre esquerda e direita, e vamos traduzi-la assim, ela é um equívoco quando ela está muito nos extremos. Num extremo ou no outro, ela é absolutamente equivocada. Ambientalismo não pode ser uma coisa romântica, ou, como alguns dizem, né, o ambientalismo de sofá, que é aquela pessoa que já tem seu salário, ou já tem trabalho, tem o seu carrão, tem a sua casa, o seu... enfim, está com a vida feita, e aí ela senta no sofá e começa a criticar os desenvolvimentistas, começa a criticar o setor rural, começa a criticar a indústria, quem está produzindo poluente, porém, sem contribuir com um debate mais maduro sobre isso. O que eu traduzo aqui no final das contas é que nós precisamos ter um debate centrado, nós precisamos ter um olhar para dentro, em primeiro lugar, para dentro do nosso território e discutir, peraí, para onde nós vamos nos desenvolver? Que modelo de desenvolvimento nós queremos?
Que controles nós vamos submeter às nossas atividades econômicas, as atividades econômicas assumirem um compromisso de se submeterem à nossa legislação no mínimo. Esse é um princípio que, primeiro, a gente se protege, a gente se desenvolve, a gente cria os nossos próprios mecanismos e depois, sim, nós estaremos aptos a olhar para os outros países e dizer os seus limites. Vocês não vão controlar com esse discurso, mero discurso, o nosso desenvolvimento. Por outro lado, está aqui, nós estamos conservando com o que é que vocês entram para a proteção da saúde ambiental, climática, planetária. Esse é o debate que tem que acontecer, ele precisa ser centrado, equilibrado, ele tem que pensar na justiça interna e externa, ele tem que pensar no todo. Nós precisamos olhar isso com uma empatia com todo o processo planetário, com para onde nós estamos levando o nosso planeta e com todas as crises que estão acontecendo. Mudanças do clima não são um fato sem relevância ou que não existe, né? A ciência demonstra isso com clareza. Nós estamos vendo agora lá na Europa, né, que é para estar nevando, com sol, com calor, coisa que nunca aconteceu na história do planeta. Aqui no Brasil, nós vamos ver em várias regiões aí do Brasil, todos os anos na época de chuva, desmoronamentos, populações perdendo todos os seus bens, as atividades econômicas sendo comprometidas, nas épocas de seca, muitos incêndios, e isso tudo é resultado do que o homem vem fazendo no planeta, e isto é incontornável. Por outro lado, ainda que para aqueles que não acreditem que as mudanças do clima decorrem das atividades humanas, nós vamos ter que pensar que o planeta vai passar por ciclos que vão envolver momentos de maior temperatura, de menor temperatura. O fato é, nós estamos vivendo aqui agora, alguns países muito ricos, outros ainda com miséria, com fome, com pobreza, e nós precisamos equilibrar isso diante de um contexto fático que ocorre em relação a essas mudanças, a essas alterações. Se a gente não tiver chuva, se a gente não tiver água para irrigar as nossas plantações, se a gente não tiver um solo rico e protegido, nós não vamos conseguir fazer um desenvolvimento econômico e aí logo não tem emprego, não tem renda, não tem educação, não tem saúde, assim por diante. Então, gente, fica aqui a minha mensagem. Nós precisamos olhar isso do centro, nós precisamos sair desses extremos, precisamos sair de um lado dessa visão radical que entende que o meio ambiente é bobagem, o que não é, isso é um fato, e sair da visão radical do outro lado, romântica, de que eu tenho que proteger a árvore em detrimento da vida e da saúde e da economia das pessoas. De um lado e de outro, há erros incontornáveis e erros que nós não podemos mais admitir nessa discussão do meio ambiente. Eu espero ter podido contribuir com você, deixe aqui o seu like, comente como é que você pensa tudo isso, tudo que você trouxer aqui para nós é relevante não só para mim, mas para todos que estão aqui acompanhando esse canal, porque esse é um canal que objetiva, em 100% dos casos, contribuir para a sua visão de mundo, seja entendendo melhor essa temática do meio ambiente, das políticas ambientais, seja conhecendo a operacionalidade de tudo isso na prática. Até o próximo vídeo.